foi o mutirão de catarata, realizado em Parelhas. O prefeito da cidade, Tiago Almeida, falou pela primeira vez, depois da polêmica do mutirão, em que 10 pessoas perderam um dos olhos. Foi durante um evento da Federação dos Municípios que reuniu prefeitos eleitos. Ele fez uma palestra para outros gestores municipais com o tema Gestão Transformadora, Políticas Públicas que Mudam Vidas. Irônico, né? Vamos ver. Tiago Almeida, prefeito de Parelhas, do PSDB, palestrou ontem à tarde no seminário Novos Gestores, promovido pela Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte. O gestor público subiu ao palco e citou na apresentação dele o mutirão de cirurgias de catarata em que 10 pessoas perderam um dos olhos por causa de uma infecção. O prefeito falou para os novos gestores eleitos como ele lidou com essa crise. Todo mundo viu nas redes sociais, na imprensa, a imprensa me massacrando pelos casos das cataratas. E como enfrentar a crise? Aí eu pergunto a vocês. Muita gente me criticou porque eu não fui rebater na imprensa. O meu papel e da minha equipe foi se calar e se juntar ao nosso povo. Tentar dar o que eles estavam precisando, tentar acolher as pessoas. Teve isso aqui, teve isso em Belém, teve isso em outras cidades, mas só deu repercussão em Parelhas. Por que será? Alguém muito forte colocou isso na mídia, mas isso em nada me afetou perante a minha população. Ao final da palestra, o prefeito aceitou dar uma entrevista à nossa equipe, depois de várias tentativas desde que o caso veio à tona. A sua palestra falou sobre gestão, qualidade da gestão para mudar a vida das pessoas. Não é incoerente, já que as cirurgias mudou a vida das pessoas para pior lá no caso dos pacientes? Você acha que a gente tentou mudar para pior? Mudou. Não. Uma coisa é você dizer que foi mudado. Se você vem e bate num carro, você bateu porque quis? E o que é que você diz, então, faltou o quê para evitar com que isso acontecesse? Na parte da gestão, nada. A gente contratou a maternidade, que a maternidade não pertence ao município, e contratou a empresa que fez as cirurgias. Agora, o Ministério Público é quem vai dizer quem realmente é culpado e aí tomar as medidas. E como é que o senhor ficou vendo essa situação? Lógico, eu fico triste demais pelo meu povo, mas com a imprensa não, a imprensa fazia o papel dela. O Ministério Público do Estado está investigando as causas da contaminação no mutirão. O caso também corre em segredo de justiça no Tribunal Regional Eleitoral. O TRRN quer saber se houve crime eleitoral no mutirão feito por uma empresa paga pela Prefeitura 9 dias antes da reeleição de Tiago Almeida. O prefeito disse que o município começou a indenizar as famílias. Já começamos as indenizações, já começamos. Ontem mesmo tivemos reuniões com as famílias e estamos conversando. E depois vamos cobrar de quem errou, porque não é culpa uma coisa é culpa, a outra é responsabilidade. O município tem responsabilidade e não culpa. Eu quero, daqui a 20 anos, ser lembrado como um bom prefeito, uma pessoa que trabalhou, uma pessoa que entregou algo de bom para a minha população. Muita tristeza, porque eu fui na esperança de enxergar, né? E não sei se eu vou enxergar. É triste, porque eu trabalhava, né? Eu fazia minhas atividades físicas que eu gosto, que ocupava minha mente, e hoje eu estou dentro de casa, sem poder fazer nada disso. Porque eu tinha uma vida normal, era simples, mas eu gostava da minha vida. Essa tragédia, ela vai marcar a história de Parelhas, vai marcar de uma forma muito triste. Mas é bom a gente esclarecer algumas coisas que, inclusive, o prefeito, o doutor Tiago Almeida, que é doutor por causa da profissão, ele é médico, ele falou no palco da palestra, dizendo que só o caso de Parelhas ganhou uma repercussão. Inclusive, ele citou o caso de Belém, né? Doutor Tiago, ele se enganou, tá? A gente tem, inclusive, prints das reportagens nessa mesma época, no mesmo mês, falando dos pacientes que perderam a visão depois de um mutirão. Essa ilustração aí é do jornal Hoje. Olha aí o print do
Trali chamando a repórter de Belém. No Jornal Nacional, inclusive, a matéria de Belém foi logo depois da de Ayrton Freire, que foi até a cidade de Parelhas, mostrar a situação, conversar com as pessoas e contar essas histórias, né? A gente tem muita responsabilidade com o que faz o jornalismo da Globo. Inclusive, as primeiras denúncias aconteceram na semana da eleição, antes da votação acontecer, antes do doutor Tiago ser reeleito. Por responsabilidade, tudo começou a ser apurado, divulgado apenas depois. Agora, de uma coisa, o doutor Tiago não mentiu. Ele disse que alguém muito forte provocou a imprensa. Alguém com muita força provocou a imprensa. Esse alguém ainda não tinha sido nomeado, vamos nomear. Chama povo. O povo convocou, pediu socorro à imprensa. E ganhou a repercussão que ganhou pelo absurdo e pela tragédia que foi. 15 pessoas contraíram uma bactéria durante um mutirão realizado e promovido pela Prefeitura de Parelhas, que contratou clínica, maternidade, profissional, ou seja, a responsabilidade, sim, é da Prefeitura. Dessas 15 pessoas que contraíram essa bactéria, 10 ficaram cegas. A gente não está falando da perda de um bem material, não ficaram sem um carro, ficaram sem um olho. Isso é muito sério. E óbvio que a gente continua acompanhando essa história, ela é grave demais para ser apenas um case exposto em uma palestra para gestores municipais eleitos pelo povo, inclusive povo que provocou a imprensa. A gente vai falar ao vivo agora com Sérgio Henrique Santos, que continua acompanhando essa história, conversando com essas pessoas que são as grandes vítimas. A vítima dessa história é quem perdeu um olho. Não é isso, Serginho? Pois é, Ana, a gente sempre falou nesse assunto aqui que a nossa principal preocupação é com a saúde dessas pessoas. Afinal, 10 delas perderam a visão de um dos olhos depois que participaram desse mutirão e realmente elas agora estão no prejuízo, digamos assim. E a gente, claro, está do lado delas, acompanhando toda essa situação. Inclusive, nós hoje voltamos, depois dessas declarações feitas ontem pelo prefeito, Tiago Almeida, nós voltamos a entrar em contato com alguns pacientes para saber como é que está a recuperação deles, a assistência que eles estão recebendo do município, e também o prefeito citou durante a entrevista a respeito de uma indenização que teria sido oferecida para esses pacientes. Essa indenização é de R$50 mil, sendo R$20 mil pagos imediatamente, agora como entrada, e mais 6 parcelas de R$5 mil serão pagas de forma parcelada, escalonada às famílias desses pacientes. Um dos casos que nós mostramos na época do mutirão que aconteceu foi o de Dona Maria Isabel. O filho dela, Eduardo, ele fez agora pela manhã um vídeo ao lado da mãe relatando a assistência que tem recebido. O Eduardo, ele citou inclusive a existência de um aluguel social. Foi falado, foi cogitado essa possibilidade e também a possibilidade de que as famílias recebam uma indenização. Ele fala sobre a assistência que tem recebido do município, assistência psicológica, de serviço social e também sobre essa indenização. Vamos ouvi-lo. Em relação à assistência, depois que a gente entrou nas redes sociais, a assistência social veio aqui, dando suporte em relação à assistência básica, a psicóloga também veio, é a segunda vez. A gente está esperando a reunião de conciliação, marcada para o dia 12. Relataram o valor da indenização e a gente achou, de forma de, eu acho que um pouco de desrespeito em relação a isso, aí quando eu pergunto, quanto vale um olho, né? Infelizmente, só quem passa sabe a situação que é, um pesadelo que a gente está vivendo. Sei que justiça a gente quer, a gente procura justiça, são mais 40 dias procurando resposta, até agora nada. Pois é, Ana, nós também procuramos o Ministério Público à procura de uma entrevista, mas o Ministério Público disse que nesse momento não iria dar nenhuma declaração, nenhuma nova entrevista, porque ainda estava na fase de inquérito, preparação dessa investigação, inclusive coleta de provas. Por isso, o Ministério Público segue com o inquérito em andamento. O doutor Tiago também citou a maternidade na entrevista dele. Nós também procuramos contato com a maternidade, doutor Graciliano Lordão, mas não conseguimos contato com a maternidade agora pela manhã, mas a gente segue acompanhando este assunto. Ana. Muito obrigada, Serginho, pelas informações. Óbvio que a gente fica acompanhando essa situação. Já são 10 pacientes, 5 continuam com a bactéria, lutando contra o tempo para não estarem nessa estatística, né, de perder esse olho. Vamos para o intervalo. Na volta a gente vai contar a história que aconteceu.